podermos ver, ouvir e sentir essa cultura viva, com a dança, a música e as palavras do comediante, com a apresentação de uma obra literária. Tudo isso é cultura. Tudo isso é Guiné-Bissau. Muito obrigada e comecem as celebrações. Ok. Professor Adilino Iagé Nedu é professor universitário nas seguintes cadeiras: Economia, Finanças, Contabilidade, Gestão Estratégica e Marketing. O professor Nedu é doutorado em Economia e Gestão, tem mestrado em Finanças e Bancos Internacionais, é licenciado em Economia e Gestão, Contabilidade, Auditoria e Análise Económica. O professor Nedu também é membro efetivo da Ordem dos Economistas de Portugal, membro da Royal Economic Society do Reino Unido, membro do Instituto de Gestão de Risco do Reino Unido. De 2017 até 2009, ele foi professor de Gestão e Mercados Financeiros na Universidade Moderna de Lisboa, Portugal. É uma honra ter o professor Nedu conosco. Uma salva de palmas. Vou passar o microfone ao professor Nedu para nos apresentar a obra Democracia Típica e as Tragédias do Terceiro Mandato. O livro está disponível ali, por favor, podem adquirir. Muito obrigada. Muito boa tarde, irmãos guineenses, neste grande evento. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, de felicitar os organizadores deste grande evento, que é Casa da Guiné, no Reino Unido. E continuando para escrever, como eu já tinha tanto lido no livro, explorei esta grande obra, excelente obra, e então, olha, na minha introdução, gostaria de realçar o empenho do grande autor, Dr. Sambabari. E no primeiro capítulo eu gostaria de realçar, sublinhar o assunto importante que o autor deste livro, brilhante livro, tanto detalhadamente descrever o conceito de colonização e a herança do sistema. E neste contexto referencial, eu gostaria de vir sublinhar o seguinte: a maioria dos países colonizados pós a independência continuam como refém da potência colonial, isento dos estados neocoloniais e estados dependentes da mesma potência colonial. Por exemplo, França afia o Reino Unido, a influência econômica e também com a existência da exploração dos recursos naturais de uma forma indireta. No capítulo 2, sublinho o fator da instabilidade política como golpes de Estado e inconstitucionais como fatores de estudos para compreender melhor a influência desses fatores ao desenvolvimento sociopolítico da Guiné-Bissau. O autor do livro continua a descrever excelentemente também uma narrativa sobre o poder judicial como instrumento regulador e imprescindível para uma estabilidade social sólida para a Guiné-Bissau. Porque, neste contexto, o autor, obviamente, focou
para melhorar as estruturas jurídicas que são elementos essenciais para qualquer estabilidade do país. Indo para o terceiro capítulo, o apresentador sublinha o impacto do risco da democracia atípica. Mas por que é a democracia atípica? Este conceito da democracia atípica, de facto, para o terceiro mandato, aumenta o risco político. E neste caso, quanto maior for o risco político, maior será a incerteza política e, portanto, menor será a confiança política e a consequência da democracia atípica será maior. No capítulo 8 deste livro, o autor especificamente detalhou e esclareceu fatores essenciais do conceito da educação como um processo e motor de crescimento e desenvolvimento. Quer dizer que, considerando este fator da educação como um motor e a máquina para a efetividade de qualquer sistema democrático, por exemplo, Guiné-Bissau e todos os países que trabalham para a evolução tecnológica sem a capacidade, a competência para tentar desenvolver ecossistema social credível para o desenvolvimento. Sem a educação, não podemos contar com uma nova geração e desenvolver o país. Neste contexto, eu, sendo apresentador, concordo absolutamente com o autor deste brilhante obra. Por exemplo, sem a educação, o país correrá o risco da recessão em todos os pilares e setores do desenvolvimento. E terminar, para não esgotar a importância, não é, desta obra, vou deixar um espaço mais credível, mais imprescindível para o nosso doutor, autor da própria obra. Então, vou concluir que, de acordo com a análise holística desta obra, com brilhantes ideias, que vai servir como instrumento essencial de conhecimentos e um exemplo não só os países da sua visão, especificamente Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Senegal, Mali, etc. Mas também será um recurso econômico credível para a nova geração. Então, muito obrigado, parabéns ao nosso autor desta brilhante obra. Então, vou ficar por aqui e eu acho que esta obra vai servir cada vez mais para uma nova geração saudável que vão lutando, vão explorando essa obra e, por último, essa obra vai não só servir à cidadania, como também essa obra vai ser explorada aos alunos do ensino superior no setor acadêmico. Muito obrigado. Muito obrigado. Salve palmas. Muito obrigada, professor. Uma excelente apresentação, professor Nedrum, que eu reitero aqui mais uma vez o nosso agradecimento em nome da Casa da Guiné por ter aceito esse convite e ter vindo aqui apresentar o livro do nosso escritor Salobari. Professor, muito obrigada. Obrigada mesmo. Daqui dali vamos ter música, mas agora eu gostaria de pedir que ouvíssemos, não é? Por favor. Vamos fazer um bocadinho de silêncio para podermos ouvir o que a seguir o autor, não é, tem para nos dizer. Mas antes, como eu disse, eu vou passar aqui a fazer uma apresentação mais ou menos formal e informal. Vamos permitir. Samba Bari, como sabem, é guineense,
O samba fez o seu ensino básico e complementar na Guiné-Bissau, concluiu o curso de formação para juízes nos tribunais do setor da Faculdade de Direito de Bissau. Em 1994 e 97, exerceu funções como juiz-presidente dos tribunais do setor do 5º Juízo de Bissau, Safim e Nhaca. Em julho de 1997, mudou-se para Portugal, onde viria a concluir a licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa. Já em 2018, alargou os seus horizontes académicos ao frequentar o mestrado em Computer Network and Security na Universidade de Bolton, nos arredores de Manchester, onde atualmente reside. Muito antes de se afirmar como escritor, entre 2005 e 2011, foi colunista assíduo do jornal estatal Nopinja, espaço onde desenvolveu a paixão por informar e refletir criticamente sobre a realidade guineense. Mas quem o conhece como eu sabe que o gosto pela escrita sempre o acompanhou. No início dos anos 2000, em Lisboa, era comum vê-lo com um monte de manuscritos debaixo do braço, à procura de quem estivesse disposto a ler-os. Não é verdade, Samba? Pois, é verdade. Hoje, Samba é autor de 4 obras literárias que mergulham na história recente da Guiné-Bissau. Vou citar as obras: A Batalha dos Vivos, A Guerra de Bissau, Os Reflexos da Carta Secreta e agora A Democracia Atípica e as Tragédias do Terceiro Mandato. Este último livro que hoje temos o privilégio de apresentar. Foi lançado em Lisboa no passado dia 19 de abril de 2021. Mais do que escritor, Samba é um homem de afetos e valores. É pai dos meus sobrinhos, para quem não sabe, o Samba é meu cunhado. Também pai de 2 pares de gêmeos, 2 rapazes e 2 meninas, podemos ver naquela mesa ali. O Samba é um exemplo de envolvimento paternal. O Samba cozinha e bem, rabe, é verdade ou não? É verdade. É verdade. O Samba dá banho aos seus filhos. O Samba também trança o cabelo às suas filhas. É verdade ou não? É verdade. Eu assisti. Portanto, o Samba é meu colega também de escola, é meu conterrâneo, é meu cunhado e é com muito prazer que tenho hoje o privilégio de estar com o Samba neste espaço. O Samba é um cidadão comprometido com a sua pátria, que escreve para que a memória coletiva não se perca e para que as gerações futuras compreendam de onde vimos e para onde queremos ir. Muito obrigada. Vamos ouvir o Samba. Vamos ouvir. Muito obrigada. Boa tarde a toda a gente. Obrigado por terem estado aqui, todo mundo. Uma salva de palmas para essa mesa aqui. Obrigado, doutor Mauro, por essa apresentação. Muito obrigado por esta apresentação que me fez. Há quem diga, quem fala do seu nome, ainda precisamente, a sua cara merece 2 coisas. Uma queixa no tribunal ou então uma palmadinha na
resposta. Mas desta vez eu acho que ela merece palmadinha da resposta. Muito obrigado. Bom, para dizer que estou muito satisfeito de estar aqui convosco, mas deixa-me sublinhar uma coisa muito importante. Eu fiquei, na verdade, surpreendido e de uma forma muito alegre quando Adam me telefonou, dizendo que, Samba, por favor, nós da Casa da Guiné reunimos e votamos por unanimidade que nós queremos trazer aqui em Londres para fazer a apresentação do seu livro. Naquela altura eu derreti de alegria. Eu disse a ela, não é preciso me pedir favor uma coisa desta, porque na verdade, quando vocês me oferecem isto, é porque estão a abrir uma porta. Por isso quero vos dizer que nós devemos parabenizar a esses senhores que lembraram que na verdade os guineenses são espalhados no mundo e esses guineenses precisam de uma casa para lhes albergar. E eles tiveram consciência, abriram esta casa de Guiné para acolher grandes homens e todos os guineenses. Muito obrigado por isso. Uma salva de palmas para a Casa da Guiné. Cheguei aqui surpreendentemente, encontrei um irmão que há muito tempo já não vi. Eu também estreou na escrita, que é o Sulé Camarada. Aqui temos ele que escreveu Serpente de Boi. Portanto, uma salva de palmas para ele. Obrigado por estar aqui. Bom, agora vamos muito rapidamente falar do que nos trouxe aqui sobre este livro que está escrito em palavras garrafais, Democracia Típica e as Tragédias do Terceiro Mandato. Para quem repara bem o livro, que o livro apresenta cores entrelaçadas, não é? A parte de baixo está mais clarinho, mas conforme vai em cima, vai se escurecendo. Isso é segredo da política. Portanto, é uma parte clara, depois conforme estão a subir, começam a escurecer ao próprio povo votante. Se vocês repararam bem, temos aqui duas mãos atadas de ferro dentro do continente africano. Essas mãos são as mãos governantes que precisam de liberdade. E quando estão a entregar os votos aos dirigentes, estão implorando a liberdade, mas infelizmente acabam por ser atacados e várias vezes aprisionados pelos próprios líderes. Portanto, é o significado da capa deste livro. A parte de trás estou eu a mandar mensagem aos meus leitores. Portanto, é isso o livro. Bom, entrando certamente, só para dar um rápido resumo do livro, de certeza que o auditório está à espera de saber o porquê que eu abracei a escrita que me colocou nesse tipo de gênero literário. Quero vos dizer que a inspiração de um ser humano sempre nasce na volta das circunstâncias em que as suas preocupações estão centradas e nos sentimentos que também fervem no seu coração. Por isso que o músico ou o escritor escreve contos, escreve política, vai para registro de fatos e eu, da minha parte, escolhi investigação e registrar os fatos históricos. Nós temos esse livro, tal como estava a dizer aqui o nosso ilustre apresentador, Dr. Naluma, falou-nos da colonização, falou-nos de captura da mente africana perante esses colonizadores. Quem vê o livro, vê a democracia típica e as tragédias do terceiro mandato, começa logo a meditar de que talvez
atua na democracia. Portanto, disse a democracia atípica. Por que eu disse essa democracia atípica? Porque, na verdade, sabemos que depois de colonização, os nossos povos conheceram muita tortura e depois seguiu com lideranças de governos ditatoriais. Mas nos princípios do ano 90 começou a florescer, principalmente em África, as democracias, quer dizer, a introdução nos estados regimes democráticos. Certo é que muitos estados aceitaram a democracia, mas não aceitaram as leis democráticas. Então, um Estado acaba de se identificar de que é um Estado democrático, mas na prática o regime começa a praticar força e aspectos ditatoriais sobre o seu povo. Daí, não podes dizer que o Estado é ditatorial, mas também não podes dizer que o Estado é democrático, porque se intitula da democracia, mas usa e abusa nos aspectos ditatoriais. Então, se não é um Estado democrático e nem é um Estado ditatorial, só pode ser uma democracia atípica. Portanto, eis a razão de eu dar este título, a democracia atípica. Agora, complementei o título com tragédias do terceiro ano. Sabemos que normalmente as constituições dos países dão prioridade a cada cidadão de mandar uma vez e renovar pela segunda vez. A partir daí, a Constituição do país vela os terceiros mandatos constitucionais. Mas já vimos muitos países que exercem poder e usam força do poder estatal para forçar os terceiros mandatos. É aí que vemos problemas. Temos exemplos de vários países, mas como nós, guineenses, podemos dar exemplo no nosso país vizinho, República da Guiné-Conakry. Sabemos que, se olharmos bem para esse país, desde regimes de Sékou Touré até Dadis Camara, o primeiro presidente eleito de forma democrática foi Alpha Condé, em 2010, que inspirava o seu mandato em 2020. Mas o que é que ele fez? Usou a força, mudou a Constituição e utilizou através de referendo. Nesse referendo morreu muitas pessoas. Forçou as eleições de terceiro mandato, morreu tantas pessoas. Mas mesmo assim, conseguiu assegurar o poder no terceiro mandato. Só que isso não durou. Chegou de um momento a outro, arrebentou um grande conflito, aí ele perdeu o poder nesse momento e está encarcerado dentro do país como um Zé Maria. Portanto, isto aqui que nós estamos a falar, na verdade esse meu livro fala da política, mas não é um livro político. Deu exemplos, portanto, aqui dentro do livro utilizei muitas nomenclaturas dos países e nome das pessoas em particular. Mas esses nomes utilizados por mim serviram simplesmente para elucidar os exemplos que estou a dar e aprofundar a narrativa histórica que estou a escrever. Portanto, para não roubar muito tempo, porque estamos aqui num dia de festa, e já agora aproveito de dizer que vamos divertir todos bem, porque estamos praticamente a festejar o nosso dia, que é Dia de África. Mas eu acho que vale a pena comprar esse livro para poder descobrir, na verdade, o que está dentro do livro. O livro não está a referir ninguém, o livro não está a apontar ninguém. Certo é que, se nós vermos, tanto o título começa logo a meditar uma coisa, mas é o que se diz: um livro não se julga pelo título. Portanto, convido-vos a todos para comprar o livro para descobrir o que é que eu escrevi aqui. Muito obrigado. Salve de palmas. Obrigada, professor Roberto. Obrigada. Eu ia cometer aqui um erro, mas graças a Deus ainda vou a tempo.
Nós temos aqui personalidades que se juntaram a nós. Eu vou começar pela minha esquerda e graças a Deus o samba já lançou. Ninguém é obrigado a executar, portanto, democracia no país dela. Quem ler o livro vai encontrar vários capítulos a explicar os processos e os regimes. O importante de cada Estado não é declarar que eu sou democrata ou então vou usar regime democrático. Nós temos vários países no mundo que não são países democráticos, mas os regimes funcionam muito bem. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, por exemplo, podemos adotar no nosso país de que não vamos usar regime democrático. Vamos implantar uma Constituição para o regime que nós queremos implantar no nosso país. Mas o que é importante nisso tudo? É respeitar o que nós escrevemos na Constituição. Percebeste? No mundo não temos nenhuma democracia perfeita. Se olharmos pelas Nações Unidas, só os 5 membros permanentes já diz tudo. Mas o importante de cada Estado é respeito do que a Constituição diz. Respeitar as leis e seguir as ordens. A partir daí não tens problema. Pode não ser democrático, pode ser regime socialista ou pode ser regime comunista, mas se respeitar as leis, o regime funciona perfeitamente. As regras normais do funcionamento, não é? Nós sabemos que isto está instruído para funcionar. Normal de funcionamento, em português chama-se uma coisa atípica. Então se nós aceitamos democracia, mas estamos a fugir das leis da democracia, é o quê? Não somos ditadores, não vamos aceitar o nome de ditadores, mas também não estamos a cumprir leis democráticas. Somos da democracia atípica, só pode ser isso. Portanto, isto aqui está-me a pedir para aprofundar a explicação. Nós aqui estamos para apresentar o livro, mas convidamos vocês a lerem o livro para darem críticas a mim. Porque uma pessoa só vai conseguir ter dúvida quando ler alguma coisa. Nesse momento aqui não posso explicar o livro todo. Portanto, é um livro de 243 páginas. Não posso estar aqui a sentar a explicar isto tudo. Portanto, convido-vos a comprar o livro. Todos os meus contatos estão no livro. Quem tiver dúvida, fala comigo. Muito obrigado. Obrigado. Bem, vamos. Ele juiz, eu também estava na hora dele. E nos ainda mais e mais longe da tua investigação. Parabéns. Obrigado, Sara. Obrigado. Salva de palmas para ele. Obrigada, Ana Natividade, por essas palavras bonitas dirigidas ao samba. Não estou surpreendida. O livro está disponível aqui. Venham comprar, por favor. Quem quer não tem valor, né? 18 libras. 18 libras. Só hoje. Depois de hoje passa para 20. Né? O livro custa 20, mas nós, a Casa da Guiné, conseguiu por 18 libras. Ajudem-nos. Muito obrigada. Samba, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada ao professor. A seguir, o que é que esperam a seguir? Música, dança, Yumbai, hora de baile, chica, bora lá.